Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de bioquímica e hoje nós iremos abordar uma via metabólica do metabolismo de carboidratos denominada desvio das pentoses ou também chamada de via das pentoses. A via das pentoses ela vai funcionar como uma via alternativa para a oxidação da molécula de glicose. Então, em vez de realizar a via glicolítica, será feita uma via paralela que acabará gerando outros compostos, principalmente a ribose 5-fosfato e o NADPH. Além da ribose 5-fosfato e do NADPH, nós também iremos produzir compostos carboidratos de 7, 5 e 4 carbonos. Esse desvio das pentoses ela vai ocorrer dentro do citoplasma da célula e ela também acaba tendo outros sinônimos, outras maneiras de serem denominadas. Então, quando eu falar de via das pentoses, desvio das hexoses monofosfato e via do fosfogluconato, eu estou falando da mesma via metabólica. Então, uma coisa que eu preciso mostrar para vocês é que agora existe uma coenzima diferente, denominada de NADPH ou NAD+. NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Ela vai existir em dois estados, no estado oxidado e no estado reduzido, NADPH. E o que difere esse NADP do NAD, que a gente viu até agora, é a presença aqui de um grupamento fosfato ligado a essa ribose. Então, é esse grupamento fosfato que transforma o NAD em NADP. O resto da molécula guarda a mesma estrutura química, exceto pelo grupamento fosfato. Então, esse dinucleotídeo, chamado de NADP+, ou NADPH, vai diferir do NAD+, e do NADH pela presença desse grupamento fosfato, que está lá na escala ribose do nucleotídeo de adenina, que nós temos aqui. A adenina é esse nucleotídeo. Esse NADPH ele vai ser necessário principalmente para onde? Para as vias de síntese lá de esteroides, de ácidos graxos, que deve ser o nosso tema daqui 2, 3 semanas que nós iremos começar a abordar o metabolismo de lipídios. Então, de um modo geral, eu posso dizer que esse seria o esquema da via das pentoses ou do desvio das pentoses. Esse desvio das pentoses, ele começa com uma molécula de glicose 6-fosfato sofrendo duas reações químicas até ela se transformar numa ribulose 5-fosfato. Essa parte da via das pentoses a gente chama de fase oxidativa. Nela existirá a formação das duas coenzimas, dos dois dinucleotídeos, o NADPH, de duas moléculas de NADPH, e essa ribulose 5-fosfato vai ser um precursor da ribose 5-fosfato, que vai ter uma vital importância onde? Lá nos nucleotídeos, tanto do DNA como do RNA, vai funcionar como uma matéria-prima. Além dessa fase oxidativa, o desvio da pentose também tem uma fase não oxidativa que iremos ver a seguir. Então, nessa fase oxidativa, nós temos participação de 3 enzimas, a glicose 6-fosfato desidrogenase, a lactonase e a 6-fosfogliconato desidrogenase. Essas 3 enzimas
vão transformar a glicose 6-fosfato em ribulose. Essa ribulose, que eu comentei, nós vamos usar lá para a síntese dos ácidos nucleicos, porque ela vai se transformar num outro nucleotídeo, a ribose 5-fosfato. E nesse caminho oxidativo eu vou formar duas moléculas de NADPH. NADPH que vai ter um papel que a gente vai ver logo em seguida lá na questão de radicais livres, para evitar essas moléculas chamadas de radicais livres, e que também vai ser utilizado posteriormente na síntese de ácidos graxos, na síntese de lipídios. Então, essa fase oxidativa a gente poderia resumir a partir dessa equação, onde uma molécula de glicose adicionada de duas moléculas de NADPH e água se transforma numa ribose 5-fosfato. Eu tenho 2 NADPH e mais uma molécula de CO2, um carbono que acaba sendo eliminado. Já a fase não oxidativa, o que vai acontecer? Eu vou ter uma série de reações químicas que vão ser catalisadas por dois grupos de enzimas, a transcetolase e a transaldolase, e elas vão estar convertendo compostos de 5 carbonos em compostos de 3, de 7 e 4 carbonos. Ou seja, eu vou ter várias transformações químicas onde esses compostos vão ser transformados em outros. Não podemos esquecer que nesse caminho eu tenho, nessa fase não oxidativa, eu tenho duas moléculas que são intermediários da via glicolítica. Se você lembrar, o nosso desvio das pentoses começa com o intermediário da via glicolítica, a glicose 6-fosfato. E aqui eu tenho tanto a frutose 6-fosfato como o gliceraldeído 3-fosfato. Essas duas moléculas elas vão ser intermediários, são, na verdade, intermediários lá da via glicolítica. Por outro lado, também eu vou produzir, a partir da ribulose, a ribose 5-fosfato, que acaba sendo o quê? Um precursor da síntese de nucleotídeos que vão compor lá o nosso DNA, que vão compor o nosso RNA. Então, as transcetolases, o que elas vão fazer? Elas vão transferir um grupamento de 2 carbonos de uma cetose para uma aldose. Com isso, essa molécula que tinha 5 carbonos irá perder 2, 5 menos 2 é 3, e vai acabar formando aqui uma aldose de 3 carbonos. Por outro lado, essa aldose que tinha 4 carbonos irá ganhar 2 e se transformar numa molécula de 6 carbonos, numa cetona de 6 carbonos. Então, a transcetolase vai acabar fazendo o quê? Transferir 2 carbonos de uma molécula de cetona para uma molécula de aldeído. Já as transaldolases, elas vão transferir 3 carbonos de uma cetose para uma molécula de aldeído. Então, se eu partir aqui de uma molécula de 7 carbonos, 7 menos 3, eu vou ter o quê? Uma aldose de 4 carbonos. E essa aldose que tinha 3, como ela irá ganhar 3 carbonos, ela vai se transformar numa cetose de 6 carbonos. Ou seja, tanto as transcetoses como as transaldolases, elas vão fazer o quê? Transferir carbonos de uma molécula de cetose para uma de aldose. Um outro composto que acabou sendo formado lá na fase oxidativa do desvio das pentoses foi o NADPH. Esse NADPH ele vai ter uma participação
em agir contra os radicais livres. E para isso vai precisar da participação de um tripeptídeo chamado de glutationa. Como que essas reações acontecem? Aqui eu parto de um exemplo de uma proteína que tem uma ligação disulfeto. Com essa ligação de disulfeto, ela se encontra inativa e se encontra no estado oxidado. Ela vai sofrer uma reação de oxirredução com a glutationa. Então, se ela estava no estado oxidado, ela vai se transformar agora no estado reduzido à proteína e na sua forma ativa. E a glutationa que estava na sua forma reduzida irá se transformar no seu estado oxidado. Então, essa regeneração da glutationa, para voltar ao seu estado reduzido, eu preciso do quê? Da participação do NADPH. Com isso, ele se volta para o seu estado oxidado, de NADP+, e a minha glutationa fica no seu estado reduzido. Então, uma das participações aqui da minha coenzima do NADPH é nesses processos de oxirredução. Então, tanto o NADPH como a glutationa vai ter um papel de proteção contra umas moléculas nocivas que o nosso próprio metabolismo cria, que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres são substâncias derivadas de oxigênio que são altamente reativas. Então, a partir do oxigênio, nós produzimos o radical superóxido, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, e também o íon hidroxil. Todas essas três moléculas são exemplos do quê? De radicais livres, e esses radicais livres podem causar danos celulares que levam à ruptura ou à quebra de lipídios, de proteínas e de ácidos nucleicos. Então, a glutationa, que é aquele tripeptídeo, acaba fazendo o quê? Uma reação aqui de oxirredução, transformando o radical livre em água. Para isso, eu preciso o quê? Que a via das pentoses, que o desvio das pentoses, produza também o quê? NADPH. Com isso, esse NADPH doa pares de elétrons para a glutationa e dessa maneira a glutationa consegue o quê? Transferir esses elétrons para as minhas moléculas desemparelhadas, como por exemplo os radicais livres, evitando o quê? A formação dessa via e evitando o quê? A formação de danos oxidativos. Então, essa glutationa reduzida, na sua forma GSH, ela vai proteger a célula, causando o quê? A transformação dos radicais livres, lá do peróxido de hidrogênio, em moléculas de água. Para isso acontecer, eu preciso que a minha glutationa acabe ciclando entre a sua forma reduzida e a sua forma oxidada. Para isso eu preciso o quê? Ter disponível NADPH, que vai vir da onde? Lá do desvio das pentoses. Um fato interessante é que existe uma parte da população que apresenta o quê? Deficiência numa das enzimas do desvio das pentoses, uma deficiência na glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a primeira enzima lá da fase oxidativa do desvio das pentoses. Essa enzima, ela acaba produzindo mais NADPH, produzindo lá coenzima no seu estado reduzido, e com isso eu posso evitar o quê? A formação de radicais livres, como a gente acabou de mostrar anteriormente. Então, uma parcela da população mundial, algo em torno de 20%, apresenta essa deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase.
Essa deficiência é mais comum em indivíduos do sexo masculino, em homens, e eu tenho uma boa relação entre a presença da deficiência dessa enzima em populações que apresentam o quê? Uma alta incidência de malária. Porque essa relação entre a glicose 6-fosfato desidrogenase e regiões endêmicas de malária? Nas regiões endêmicas de malária, nós temos lá um parasito, o Plasmodium, que acaba causando a malária, e esse plasmódio ele é muito suscetível ao quê? Aos danos oxidativos, à presença do quê? De radicais livres. Então, os indivíduos que são normais, eles acabam tendo o quê? Uma maior incidência de terem malária, de cursarem malária, enquanto que os indivíduos que são deficientes da glicose 6-fosfato desidrogenase, esses indivíduos adquirem o quê? Uma resistência à malária, e isso mostra o porquê da relação entre a deficiência e a incidência de malária nessas populações. Então, esse NADPH que nós vimos, essa coenzima, ela acaba também tendo um papel regulador aqui na via das pentoses fosfato, um desvio das pentoses. Sempre que houver um excesso de NADPH, ele vai acabar inibindo uma das enzimas aqui da fase oxidativa, a glicose 6-fosfato desidrogenase, e com essa inibição eu vou fazer o quê? Inibir o desvio das pentoses. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Obrigado pela atenção e não deixem de assistir o outro vídeo a respeito do que? Da gliconeogênese. Obrigado e até breve.